Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre agressões contra a imprensa, mas sem esquecer do discurso de ódio na imprensa. Em artigo publicado ontem na Folha de São Paulo, Guilherme Boulos, o burguês que finge ser proletário, chamou o presidente da República de covarde, elencando contra ele uma série de acusações. Segundo o fantoche de Lula, Bolsonaro imprimiu sua violência política ao país. Mas além das habituais ofensas ao presidente, o artigo sustenta uma tese curiosa que pode ser sintetizada nessa passagem do texto. Aspas. O mais grave das agressões de Bolsonaro é a mensagem que elas passam. Estimulam seus seguidores a fazerem o mesmo em dose redobrada. Só há uma interpretação possível para essa frase. Boulos atribui ao presidente responsabilidade pelas atitudes dos seus apoiadores, estabelecendo aí uma relação de causa e efeito entre as palavras de um influenciador e o comportamento de quem é influenciado. Ironicamente, essa tese duvidosa está num artigo da Folha de São Paulo, logo a Folha, que cometeu suicídio moral ao publicar aquela coluna intitulada Por que torço para que Bolsonaro morra? Nessa pérola do mau gosto, o antigo editorialista da Folha, Hélio Schwartzman, argumenta que a morte do presidente seria, aspas, filosoficamente defensável. Então vejam que interessante, se nós aplicássemos a tese do Boulos ao discurso de ódio veiculado pela Folha de São Paulo, nós poderíamos afirmar que o maior jornal do país está estimulando seus leitores a matar o presidente da República, especialmente diante do empenho indisfarçável da Folha em qualificar Jair Bolsonaro como um assassino em massa. Num artigo intitulado Por que Bolsonaro é genocida, o jornalista chega a zombar da sua própria narrativa, aspas, Bolsonaro e genocida viraram palavras grudadas, pão e manteiga. Ah, o sentido é juridicamente controverso? E daí? E daí, camarada, que quando um jornal de grande circulação publica reiteradamente que o presidente da República é um assassino em massa e que a sua morte é filosoficamente justificável, pode aparecer um desequilibrado mental e atentar contra a sua vida, contra a vida da sua família e contra a vida dos seus apoiadores. Ah, peraí, isso já aconteceu, não é mesmo? Uma tentativa de homicídio muito mal explicada em 6 de setembro de 2018. Vamos recapitular. Um homem insano, radicalizado pela esquerda, ex-filiado ao PSOL, esfaqueou o então candidato Jair Bolsonaro, que ficou à beira da morte e carrega sequelas físicas do trauma até hoje. Claro que vocês não se importam com isso, né? Afinal, está publicado, vocês torcem pela morte do presidente da República. Mas esse nem é o ponto. O mais importante aqui é denunciar a hipocrisia da esquerda, que costuma espalhar o seu ódio do bem impunemente numa falsa sinalização de virtude. Então, um Guilherme Boulos indignado culpa Bolsonaro pela violência política, mas faz isso no mesmo jornal que acusa o presidente de ser um assassino em massa, né, argumentando que a sua morte seria filosoficamente justificável. Mas vamos voltar para aquele primeiro trecho do artigo do Guilherme Boulos. Dessa vez, eu vou ler para vocês a continuação. O mais grave das agressões de Bolsonaro é a mensagem que passam. Estimulam seus seguidores a fazerem o mesmo em dose redobrada. Não por acaso, jornalistas foram agredidos em manifestações e vivem um clima de constante insegurança no exercício da profissão. Bom, preliminarmente fica registrado o nosso repúdio a toda e qualquer forma de violência contra profissionais da imprensa. Mas será que a hostilidade aos jornalistas pode ser colocada na conta do presidente da República? Na verdade, eu queria propor uma reflexão um pouco mais abrangente, né? Quanto do comportamento de um indivíduo pode ser atribuído objetivamente aos atos e palavras de um influenciador? Por exemplo, o Guilherme Boulos. O Gui é uma liderança política que nutre certo desapreço pelos cânones da propriedade privada, né, liderando aí um movimento que já promoveu invasões de terrenos particulares. E nas eleições de 2020 ele teve mais de 40% dos votos para a Prefeitura de São Paulo, principalmente entre os jovens. Mas graças a Deus, essa massa de eleitores respeita a propriedade privada e jamais incorreria nos comportamentos radicais do seu candidato. Então, extrapolando o exemplo, o comportamento do político tem uma influência muito limitada no comportamento dos seus seguidores. Ela existe, mas essa ascendência é muito tênue para nós responsabilizarmos uma figura pública pelos atos dos seus apoiadores. Essa lógica é muito demagógica e falaciosa. Da mesma forma, não teria muito cabimento
culpar o Guilherme Boulos pela violência contra os jornalistas da Jovem Pan nessa manifestação que ele convocou em maio de 2019. Tem o pessoal atrás de você, a gente tá vendo, gritando fascista, fazendo L de Lula livre, e é bom a gente mostrar para deixar bem claro qual é o comportamento dessas pessoas. Falando palavrão, xingando o nosso repórter. Continuam hostilizando o nosso repórter que cumpre o seu dever, agora estão peitando o Marcelo Matos. Eu peço, evidentemente, que o Marcelo Matos tenha cuidado aí com esse pessoal que parte para agressão física porque não tem um comportamento democrático, não sabem respeitar o diálogo e as ideias diferentes. Nossa solidariedade à equipe de reportagem da Jovem Pan, que na ocasião foi cercada e agredida covardemente por militantes da esquerda, especialmente por petistas. Só falta o Boulos culpar o presidente por essa violência contra a imprensa. Mas nunca duvide, a coerência dessa turma desconhece limites. Bom, nós chegamos ao fim desse bloco e para aqueles que, como eu, sofrem de curiosidade masoquista, o artigo assinado por Guilherme Boulos, nosso revolucionário de Pinheiros, é intitulado Bolsonaro, o Covarde. E Guilherme, na boa, para você chamar alguém de covarde, primeiro você precisa criar coragem e largar a barra da saia do Lula. No próximo bloco, eu vou aproveitar nosso tema de hoje para fazer uma breve reflexão sobre a culpa. Afinal, como me disse um renomado psicanalista, muitas vezes nós somos cúmplices das agressões que sofremos. Em um minuto, a gente está de volta. Boletim Coppola. O Boletim Coppola e a Brasil Paralelo são marcas que apoiam a liberdade de expressão. E foi pensando na pluralidade de ideias que a BP trouxe para o Brasil com exclusividade o documentário inédito Uncle Tom, que foi censurado pelas principais plataformas de streaming. O filme mostra o olhar dos conservadores negros americanos sobre o racismo, revelando um lado nunca antes apresentado no debate público. Veja um pequeno trecho desse documentário e não esqueça de clicar no link da descrição desse vídeo para assistir ao conteúdo completo. I care deeply about black people. A lot of black people were voting for Democrats because they were being forced to. The parties did switch and Democrats really are the party of, for, and by minorities. Then why do they react so viciously when you introduce legislation that would help the minorities by giving them school choice? Se a crise bate à porta, eu atendo e procuro oportunidade. Se a onda tá boa, eu surfo inteira, não pela metade. Se eu aguento o risco, eu arrisco, mas não deixo parado, eu invisto. Aceito até perder, mas eu jogo é pra ganhar. Sou cara ruim de convencer e não costumo confiar. Conheça a Aquavero Investimentos, assessoria financeira que soube me interpretar e que vai entender você. Clique no link aqui no descritivo do vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a um Boletim Coppola sobre a violência política e os seus responsáveis. O artigo infantil do Guilherme Boulos, que culpa o presidente da República pela hostilidade do ambiente político no Brasil, nos mostra duas coisas. Primeiro, que a esquerda continua se vitimizando e de forma bem hipócrita, sem reconhecer no outro o seu próprio comportamento. E segundo, a infalível tendência humana a culpar o próximo pelas adversidades que nos afligem. Como eu já disse, toda e qualquer forma de violência contra a imprensa é inadmissível, mas existe uma realidade anterior a esses atos condenáveis, o sentimento negativo que precede a agressão. Será que não é legítima a indignação de espectadores e de ouvintes com esse jornalismo militante que se coloca no debate público como se fosse imparcial? Esse jornalismo que, na ausência de escândalos relevantes, inventa factoides como o superfaturamento de leite condensado? Esse jornalismo que dá boas notícias de mau humor e sorri discretamente ao reportar as dificuldades do país? Esse jornalismo que silencia diante da censura imposta pelo judiciário? Um jornalismo que torce abertamente pela morte de um líder político? Nada disso justifica a violência, mas certamente serve para explicar o humor das pessoas em relação à elite da imprensa. Uma elite tão soberba que acredita que seus críticos são robôs e que seu antagonista político foi eleito essencialmente por causa de mensagens de WhatsApp. Mas para fechar numa nota positiva e contrastar aí com toda essa presunção, todo esse vitimismo, eu compartilho com vocês uma provocação que eu ouvi do renomado psicanalista Dr. George Forbes. Aspas. Muitas vezes, nós somos cúmplices das agressões que sofremos.
Parece que a imprensa brasileira ainda não entendeu isso e opera segundo aquela máxima atribuída ao grande pensador Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.